Olá, seja muito bem-vindo ao canal Incríveis Curiosidades. No vídeo de hoje vou mostrar as 6 piores pandemia e epidemia da história. A pandemia do novo coronavírus provocou medo em todo o mundo e não é surpresa. A situação é semelhante ao que aconteceu em outras épocas da história humana, quando as doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos. Veja a seguir. Peste negra. Na Idade Média também ocorreram pragas e epidemias. Peste negra, uma das doenças mais conhecidas. Esta praga ocorreu em surtos de 1347 a 1353 e resultou na morte de até 50 milhões de pessoas. O nome peste negra foi dado a um surto de peste bubônica que começou na Ásia Central e se espalhou pela Europa e África. Acredita-se que a doença tenha sido trazida para a Europa por marinheiros e comerciantes genoveses que fugiram para a Crimeia. Isso aconteceu porque a cidade de Cafra, uma colônia de Gênova, estava lutando contra o Kanato da Horda Dourada. Cercada, a cidade foi atacada por cadáveres infectados pela peste bubônica. Quando a doença se espalhou em Cafra, os genoveses fugiram e o levaram para lugares como Constantinopla, Marsella e Gênova. Com esse surto, toda a Europa foi infectada pela peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, encontrada em ratos. Esta doença é transmitida aos humanos por pulgas presentes nestes animais. Uma vez infectada, a doença pode ser transmitida pelo trato respiratório, razão pela qual se espalhou amplamente por toda a Europa. As cidades ficaram vazias e alguns governos locais entraram em colapso devido ao grande número de mortos. Essa doença recebeu esse nome por causa dos bubões que aparecem no corpo dos pacientes. Os surtos de peste bubônica continuaram ao longo do século XIV e varreram a Europa continental até a peste de Marsella, em 1720. No caso da peste negra, entre 1347 e 1353, disse que o número de mortos pode ter chegado a 50 milhões, que causou a morte de metade a 2/3 da população europeia. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu, devido a uma mutação do vírus influenza, entre 1918 e 1919. Os historiadores não sabem o local exato de origem da doença, e as principais teorias são de que se originou na China ou nos Estados Unidos. No entanto, sabemos que os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. A primeira pessoa conhecida a contrair a gripe espanhola foi Albert Gichel, um soldado estacionado em Fort Riley, uma base militar no Kansas. Após a doença, milhares de outros casos foram registrados ali. Com sede nos Estados Unidos, esta doença tomou conta do mundo. AIDS. A partir de 1981, um aumento significativo no número de pessoas morrendo por doenças consideradas raras começou a ser registrado nos Estados Unidos. Além disso, os casos de morte por pneumonia e câncer em homens considerados saudáveis também estão aumentando. O acompanhamento médico desses casos mostrou que o sistema imunológico dos pacientes estava em colapso. As razões para isso eram desconhecidas e, com o tempo, os casos aumentaram. Em 1982, eles foram classificados pela primeira vez como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou AIDS. No ano seguinte, os cientistas descobriram que a doença era causada por um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana, ou HIV. Com o tempo, descobriu-se que a doença era causada pela troca de fluidos, principalmente sangue e sêmen. Assim, sabia-se que a AIDS é uma doença que pode ser transmitida por meio de relações sexuais, pelo uso de agulhas compartilhadas, por meio de transfusões de sangue, sendo possível que a infecção ocorra durante a gravidez, ou seja, passando de mãe para mãe. A AIDS foi considerada uma epidemia devido à extensão de sua disseminação, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Só na década de 1980, foram identificados cerca de 160 mil casos naquele país, entre 1981 e 1990. E só em 1995, morreram cerca de 50 mil pessoas por causa disso. No final de 2018, cerca de 32 milhões estavam infectadas com a doença em todo o mundo.
O primeiro caso de AIDS no Brasil foi registrado em São Paulo, em 1982, e, até então, 900 mil brasileiros estavam infectados com a doença. Acredita-se que a AIDS tenha se originado na África e se espalhado pelo mundo a partir da década de 1970, principalmente por meio de transfusões de sangue. Atualmente existe um tratamento que controla a quantidade de vírus no corpo do paciente. Peste antonina. A peste antonina foi um surto de varíola que se espalhou por todo o Império Romano a partir de 165. Esses exércitos estavam estacionados lá por causa da longa história da Guerra Romano-Parta. A maioria dos estudiosos classifica a peste antonina como uma pandemia por causa de sua disseminação por diferentes continentes. A partir de 165, um surto de varíola atingiu a cidade de Roma em 166, matando milhares de vítimas na capital do Império Romano. Durante o último período da doença, a cidade registrou a morte de 2.000 pessoas todos os dias. Surtos de varíola são mencionados porque importantes registros de pacientes foram mantidos por Galeno, um médico grego. Todos os sintomas e sua descrição são consistentes com os da varíola. O impacto da peste antonina no Império Romano foi severo e estima-se que durante o surto de varíola que durou até o final do século II, 5 milhões de pessoas podem ter morrido, correspondendo a 10% da população. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano foi uma epidemia causada por um surto de peste e recebeu esse nome porque ocorreu durante o reinado do imperador Justiniano I. Foi também uma das maiores epidemias da história, com efeitos quase idênticos aos da peste negra alguns anos depois. Estima-se que entre 25 e 100 milhões de pessoas morreram ao longo de 2 séculos com esta doença. A doença foi transmitida por pulgas que atacaram ratos e navios que transportavam grãos do Egito. A peste de Justiniano deixou sua marca no mundo, exterminou 1/4 da população do Mediterrâneo Oriental e destruiu a cidade de Constantinopla, onde, no auge, causou a morte de mais de 5.000 pessoas por dia, e, portanto, exterminou 40% da população da cidade. Varíola. A varíola tem uma longa história como causa de epidemias mortais. Acredita-se que provavelmente se originou na Índia, pois já foi descrito na Ásia e na África desde antes da era cristã. Provavelmente foi a causa da misteriosa e desastrosa praga que ocorreu em Atenas, que, segundo Tucídides, matou 1/3 da população no ano 430 a.C., e iniciou o declínio dessa civilização democrática. A doença era desconhecida e desapareceu depois de um tempo, mas reapareceu nos séculos II e III, exterminando a maior parte da população do Império Romano, que estava imune, como mais tarde faria na América. A varíola é desenfreada na Europa, Ásia e Arábia há séculos, uma ameaça contínua que mata 3 em cada 10 pessoas infectadas com o vírus, deixando os sobreviventes com cicatrizes e cegos. Mas a taxa de mortalidade no Velho Mundo empalideceu em comparação com os danos causados entre os povos indígenas no Novo Mundo quando o vírus da varíola chegou no século XV com os primeiros exploradores europeus. Os povos indígenas no que hoje são o México e os Estados Unidos não tinham imunidade natural ao vírus, que acabou matando dezenas de milhões de pessoas. Espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Até breve.